Olá Portugal, sejam muito bem-vindos a Cannes. Nós estamos aqui no maior festival de jogos de tabuleiro do mercado francófono, que acontece todos os anos, no mês de fevereiro, final de fevereiro, aqui em Cannes. E finalmente, depois de uma pandemia de 2 anos, vamos ter finalmente mais um evento presencial. E hoje com a eleição do Adore, o melhor jogo de tabuleiro aqui do mercado francês. Sylvain Mondorf, architecte. Ora bem, um dos eventos mais interessantes que está a decorrer este ano, do ponto de vista aqui do FIS Cannes, é precisamente um jogo de pista a acontecer pela cidade de Cannes e tem a ver, no fundo, com o jogo Micro Macro City. Vocês têm aqui por cima de mim, conseguem ver, neste caso está aqui no chão, as figuras, no fundo, fazem parte do jogo e temos aqui também deste lado, aliás, as regras do próprio jogo, que estão aqui, e que, no fundo, consiste no seguinte: as pessoas são convidadas a fazer um jogo pela própria cidade, no fundo, partindo aqui do local do crime. Nós temos aqui, no fundo, toda a gente, todos os bonecos, no fundo, fazem parte aqui deste jogo de pista criados, e a partir daqui, no fundo, as pessoas são convidadas a percorrer aqui a zona do festival, precisamente para irem à procura de responder a algumas das questões que estão aqui presentes no jogo, como é normal no Micro Macro City, de onde é que veio a pessoa, o que é que ela fez, no fundo, porque é a razão do crime. Então é muito interessante, é um jogo que demora cerca de 1 hora e está muito interessante também, muito apelativo para o público. Ora bem, vamos falar-vos agora aqui do Attrape Monstre, um dos jogos que foi escolhido para um dos nomeados para jogo do ano Mar d'Or em França, e é editado aqui pela Space Cow. Bem, então como é que funciona o jogo? É muito interessante, é um jogo cooperativo, no fundo com crianças a partir dos 4 anos, e funciona da seguinte forma: nós temos aqui um tabuleiro que mostra um caminho que vai até ao nosso castelo, e o objetivo dos jogadores vai ser evitar que os monstros que vão entrando aqui no tabuleiro de jogo, eles no fundo sejam afastados. Para isso, o que vai acontecer é que os monstros vão sendo inseridos. Começamos sempre com 3 monstros aqui, embora não sejam estes 3, mas são outros que têm aqui uma estrela, são os iniciais. Em cada novo turno, quando se passa para um novo jogador, os monstros avançam, e depois os jogadores terão sempre de tirar uma carta, e ao tirar a carta poderão ter a possibilidade de deitar fora, neste caso, o monstro que se encontra nesta casa. Se vocês repararem, as casas têm todas símbolos, estão aqui assinalados, e no fundo de cada vez que os jogadores fazem usam a carta, e se o monstro estiver lá podem retirá-lo do jogo e a carta também. Contudo, se não houver lá nenhum monstro, a carta é guardada para ser usada mais tarde. Por isso os jogadores vão libertando cartas e vão, no fundo, tentando fazer com que os monstros não cheguem aqui, mas eles vão sempre avançando. Por isso há aqui uma decisão mesmo contínua de qual é o monstro que nós vamos tirar, de que casa, porque os monstros também têm alguns poderes especiais, como por exemplo este aqui. Este monstro, por exemplo, quando entra em jogo, vai diretamente para a frente de todos os monstros. Há outros monstros que têm aqui outros poderes também. Aqui neste caso, este aqui por acaso até não tem, mas este monstro aqui, por exemplo, vai avançar mais uma casa. Por isso todos os monstros de todos, ou praticamente, têm aqui poderes, e faz com que os jogadores tenham de jogar de forma cooperativa para impedirem que os monstros cheguem ao castelo. Se pelo menos o primeiro monstro chegar, ele destrói só a barreira. Um segundo monstro a chegar aqui é que, no fundo, acaba por conquistar o castelo, mas se os jogadores conseguirem evitar que isso, no fundo, os jogadores ganham o jogo. Isso aqui é o Attrape Monstre da Space Cow. Vamos agora falar-vos então aqui do Ping Pong da Djeco. É um dos jogos, no fundo, foi nomeado para jogo do ano na categoria de criança. É um jogo de facto muito simples e muito interessante. Tendo em conta aqui vários elementos, temos no fundo aqui os elementos em madeira. Vocês veem aqui com o carro dos bombeiros. E no fundo os jogadores têm aqui uma missão: têm de levar o carro dos bombeiros a salvar, no fundo, aqui uma casa que vai estar em chamas. Ela começa sem chamas, mas depois vai estar em chamas. E o jogo é tão simples quanto isto. Só há um dado, vocês veem aqui, o jogador, na sua vez, lança o dado, e consoante aquilo que calhar, no fundo, se calhar uma cor, ele vai poder virar ao contrário uma das peças de cor, para que o carro dos bombeiros depois possa seguir para ir salvar o fogo que a casa tem. Por isso, o objetivo dos jogadores é irem lançando o dado para calhar, no fundo,
as cores para que a autoestrada, digamos, seja liberta para o carro dos bombeiros poder passar e salvar a casa. Se lhe calhar uma peça de fogo, o que vai acontecer, como vocês veem aqui, é que vai ser adicionada uma nova peça de fogo à própria casa e quando houver aqui na casa 7 peças, faz com que os jogadores percam. É um jogo cooperativo, de facto, e em que tem de, no fundo, tomar decisões de qual a melhor peça para poder retirar, de forma a que o carro dos bombeiros chegue o mais rapidamente possível ao seu destino. Por isso temos aqui o ping-pong, uns jogos nomeados para o jogo do ano criança, aqui no âmbito da Feira de Fiscal. Bem, estamos então aqui no Fiscan e vamos agora falar-vos então do jogo que foi nomeado Jogo do Ano 2022, jogo para crianças, que é o Bubble Stories da Blue Orange. É um jogo de facto muito interessante porque permite que para crianças logo a partir dos 4 anos possam jogar de forma autónoma. Isto é para apenas para 1 e 2 jogadores, como vocês têm aqui indicação também aqui na caixa. E o jogo tem aqui uma particularidade, no fundo, funciona da seguinte forma. São apenas cartas com desenhos, mas que vão permitir às crianças criar a sua própria história e, no fundo, responder a determinados desafios. As crianças começam, por exemplo, existem aqui 4 cenários, existem aqui estes 4. Este é o cenário de partida para se perceber apenas a ideia do jogo e no fundo o objetivo é o seguinte, o jogador escolhe o que é que pretende fazer, neste caso há aqui 2 objetivos, é encontrar o seu peluche ou então encontrar a sua carteira e vai entrar num espaço que neste caso é o seu quarto. A partir daqui, vocês reparem aqui uma bolha, a partir daqui existem outros espaços para explorar, no fundo. Vamos imaginar que o jogador diz que quer, a criança no fundo diz que quer aqui encontrar o seu peluche. Onde é que será que o peluche estará? Estará aqui na cama ou deverá ir aqui pela porta? Se calhar vai explorar aqui a cama. Então vamos à carta que tem a cama, viramos-la e vamos ver se está lá ou não o peluche e de facto cá está, por isso conseguiu cumprir este objetivo. Agora podemos tentar ir à procura da mala. Onde é que estará a mala? Vamos aqui pela porta, porque a porta é o espaço que tem, que no fundo dá para explorar. Vamos aqui a porta, abrimos, de repente temos 2 novos espaços a explorar. Temos aqui a mãe, que está aqui, e temos aqui atrás da televisão. Será que a mala ficou atrás da televisão? Vamos ver. O jogador no fundo vira, criança, não estão a dar bonecos. E isto faz com que a criança perca tempo, porque o objetivo é ser rápido a tentar, no fundo, descobrir os objetivos. Então não está, vamos ver se é a mãe que tem, e neste caso é sim senhor, cá está ele. Por isso na prática os jogadores têm aqui vários cenários, o cenário passa-se aqui na praia também, aqui numa festa, também na rua, e aqui a ideia da criança é precisamente ir cumprindo os objetivos e selecionando as cartas adequadas para construir a sua própria história. Por isso, o jogo de interessante facto e ganhou o jogo do ano, que o Bubble Stories da Blue Orange. Bem, vamos então falar-vos aqui um bocadinho do Happy City, um jogo que é muito happy também, muito simples de jogar. No fundo funciona da seguinte forma, nós temos aqui, neste momento temos aqui um tabuleiro, embora depois no jogo original não venha exatamente esta espécie de tapete que aqui temos, mas no fundo processa-se da seguinte forma. Os jogadores, no fundo, vão construir a sua cidade. A sua cidade vai ser baseada em cartas. Todos os jogadores começam com esta carta aqui, que é o Happy Market, que lhes vai dar pelo menos uma moeda de ouro. E o que vai acontecer ao longo do jogo é que os jogadores vão comprando cartas, por isso há sempre turnos. Em cada turno, os jogadores ganham o número de moedas que tiverem de cartas. Neste momento, se passasse um turno, iriam ganhar uma moeda. E à medida que em cada turno vão comprando uma carta de cada vez, se caso queiram, vão, no fundo, criando a sua própria cidade. Sendo que aqui o importante é que para vencer vai ser necessário, vai ganhar o jogo quem conseguir ter entre a população, que são estes bonecos verdes que existem nas cartas, ou o coração, na multiplicação destes 2 valores é que se vai ver, no fundo, o vencedor. E por isso é muito importante os jogadores comprarem de uma forma adequada as cartas. Em cada turno o jogador vai escolher 3 cartas, existem cartas de diferentes valores, no fundo estas cartas são mais baratas, digamos assim, estas aqui são mais caras, mas também darão mais poderes aos jogadores. E aqui também temos vários, no fundo, desafios que os jogadores depois poderão conseguir, aliás, alcançar, um pouco como Splendor da mesma forma, ou seja, se o jogador conseguir ter 2 cartas azuis e uma verde, vai conseguir ganhar este bónus também para a sua cidade e também tem aqui a possibilidade de comprar esta carta se for o caso. Assim, em cada turno o jogador revela 3 cartas, escolhe qual é a carta que quer ficar ou quer comprar ou não e depois passa o turno para o outro jogador. No final de cada ronda os jogadores recebem o número de moedas das cartas que têm, por isso é muito importante ir gerindo as cartas dos adversários para no fundo poder ganhar aqui em Happy City. É um jogo muito simples de jogar, não tem muito de saber, é de facto muito interessante. Por isso Happy City aqui é editado pela Cocktail Games.
Ora bem, aqui no Fiscano, dos espaços também que é muito importante é o Protolab, que vocês veem aqui, neste caso. Protolab, o que é este Protolab? É, no fundo, um espaço onde novos autores podem ter aqui um momento de apresentar os seus jogos, explicar, no fundo, ainda antes de eles serem realmente editados, apresentá-los ao público e poder ter daí também uma percepção interessante. Neste caso aqui, atenção, é um espaço concorrido, uma vez que eles são escolhidos, têm um prazo limite para os autores enviarem as suas propostas, e depois então há um comitê que escolhe, neste caso foram escolhidos 37 autores que durante o sábado e domingo aqui no FIS vão poder apresentar os seus jogos e explicá-los de uma forma mais adequada também, e ter daí no fundo uma avaliação por parte dos jogadores para uma possível edição dos jogos também. Por isso é o Protolab, um espaço muito interessante também a descobrir aqui no FIS. São um dos eventos que é no fundo mais habitual neste festival, que já tem muitos anos, que é a Nuit du Off. No fundo, as noites do off, o que é que isso significa? No fundo, é um espaço onde vocês conseguem ver aqui, digamos, isto corre durante a noite, desde as 10 da noite até às 4 da manhã, e em que todos os jogos tenham jogos novos, jogos no fundo que ainda não foram editados, podem no fundo trazê-los aqui para serem testados. No fundo, temos vários protótipos, vocês veem aqui no fundo, entre várias mesas são precisamente os jogadores, as pessoas vêm livremente, não é preciso pagar nada, por isso vêm livremente testar os protótipos, e tem então aqui dezenas no fundo de jogos que estão a ser testados em várias mesas também, por isso é uma das vertentes aqui do Festival Internacional de Jogos, que os jogos vamos estar aqui a acompanhar também. Então fiquem connosco. Bem, vamos agora falar-vos aqui de Prominot, um jogo extremamente interessante também, e que está aqui um jogo de madeira, e que está aqui na feira e pode ser encontrado também aqui no site deles, prominot.fr. É um jogo, no fundo, é formado por estas 24 peças de madeira que vocês veem aqui, que têm a particularidade de ter, no fundo, elas é como se estivessem divididas em 9 casas e 4 delas estão pintadas. Neste caso existem várias cores, aqui nós temos a ver a versão azul, mas existe também a versão castanha e também ali a versão vermelha e ainda uma amarela que é especial aqui para a feira. O objetivo do jogo, no fundo, é os jogadores têm 12 peças cada um, digamos assim, e o que tem de acontecer é que os jogadores devem jogar, há vários modos de jogo, aliás, o objetivo é o jogador tem de escolher uma peça que possa ser colocada aqui de uma forma que as casas toquem de uma forma adequada. Por exemplo, aqui neste caso, ao pôr esta peça não pode ser porque toca aqui, mas aqui não. Por isso eu tenho de encontrar uma peça, por exemplo, esta aqui deste lado já pode ser, eu posso jogá-la assim, por exemplo, e ao jogá-la assim, toquei e aqui também toca, por isso o branco tem que tocar com a parte branca, a parte colorida tem que tocar com a parte colorida. Por exemplo, se fosse agora aqui este jogador, pegando nas peças que já aqui estão, nós podíamos sempre pegar, só aqui vermos se conseguimos aqui de alguma forma ou não jogar, por exemplo assim, ok, temos aqui pegar neste exemplo, vejam aqui, esta por exemplo pode tocar aqui bem e funciona, por isso cada jogador vai jogando uma vez, mas se o jogador conseguir colocar uma peça que ligue dois lados, pode jogar logo de seguida também, por isso as peças são distribuídas, no fundo elas têm diversas variantes, são sempre 4 casas pintadas, mas sempre diferentes, também como vocês veem aqui, aliás tem os dois lados, por isso a peça no fundo tem estes dois elementos, muito interessantes também, e que pronto, no fundo pode ser descoberta, há uma peça ainda também em branco, que é esta aqui, do jogo, e há 3 modos de jogo, este que estamos a explicar apenas um, e é um jogo de facto muito interessante, estratégico, e também de reflexão, e que vale a pena ter também, por isso é aqui o Prominot. Ora bem, supostamente estas peças, se vocês olharem para elas, não são de certeza novidade para vocês. Quem reparar nelas e conhecer jogos abstratos, de certeza vai reconhecer o nosso famoso quarto, como é óbvio. Só que aqui é um quarto diferente, é o quarto Access. No fundo é uma variante do jogo extremamente interessante, que é para ser jogada de olhos fechados. Cada jogador vai ter uns óculos, vocês veem aqui também. E o que é que vai acontecer então? O jogador, no fundo, o jogo é exatamente o mesmo, só que são óculos que vão fazer com que os jogadores não consigam ver as peças e tenham de jogar com o toque. Reparem que o tabuleiro tem aqui um conjunto de elementos que faz com que as peças fiquem presas, aqui também, ou seja, elas ficam aqui presas, tem aqui um imãzinho, e na prática os jogadores vão ter de lidar no fundo com estes 4 elementos, ou seja, temos a questão da altura, de facto consegue-se sentir a diferença da altura, a questão de estar ou não liso, em cima e em baixo, como se pode ver, se ela é redonda ou é quadrada, também, este é o elemento que está aqui, só não está aqui o elemento, como se pode perceber, é precisamente o elemento da cor. O facto de ser escuro ou claro, porque como os jogadores não vão poder ver, agora todos os elementos aqui estão aqui presentes, e por isso é um jogo que testa sobretudo a questão dos sentidos, não se poder usar o sentido da visão e tem que usar os outros sentidos, por isso é um jogo interessante também, é naturalmente da Gigamic e chama-se então Quarto Access. Bem, vamos
tentou aqui falar-vos do Next Station London, é um jogo no fundo tipo Roll and Write, mas tem uma particularidade: nós não temos dados. A única coisa que os jogadores vão precisar são no fundo 4 lápis e os jogadores vão reconstruir, se quisermos, as linhas de metro da cidade de Londres. Ou seja, isto é um bloco, normalmente como os jogos Roll and Write normalmente têm, e o que vai acontecer é que os jogadores vão ter 4 turnos e nesses 4 turnos vão usar 4 lápis diferentes. Como vocês veem aqui, o jogador começa a escolher um dos lápis para depois poder começar a jogar. Vocês vão ver que existem aqui 4 estações coloridas, é o ponto de partida de cada uma das rondas, digamos assim, e a partir daí os jogadores vão virando cartas e cada carta aparecem símbolos e o que no fundo o jogador tem de fazer é, partindo da estação de seguida, vai começando a construir o caminho de forma a poder ter o máximo possível de caminho. O jogador vai ganhar vários tipos de pontos, ganha pontos pelas zonas da cidade onde vai cruzar, ganha pontos por cada uma das estações que consegue cruzar também, vai ganhar pontos por exemplo, cruzar o rio de um lado ou do outro, e depois também ganha pontos se conseguir ir às estações principais, no fundo das mais turísticas. Há todo aqui um conjunto de pontos, aparentemente até parece muito confuso, mas não, é extremamente simples e é de facto um jogo muito giro para jogar e dá procedimento de 1 a 4 jogadores, e é aqui o jogo da Blue Orange Next Station. Ora bem, estamos aqui agora a apresentar-vos o jogo Trek 12, neste caso Himalaia. A versão do Himalaia, já existe a versão da Amazónia, ele é editado aqui pela Lumberjack também. E como é que funciona este jogo? No fundo é um jogo extremamente simples. Existe um bloco, isto é um jogo Roll and Write, os jogadores vão ter 2 dados, como vocês veem aqui. Estão aqui 2 dados e no fundo o que é que os jogadores fazem? Vão lançar os dados e consoante o valor que vai calhar no dado, os jogadores, isto é igual para todos os jogadores, vão ter de escolher uma das operações que aqui estão. No fundo podem escolher o dado mais baixo, o dado mais alto, fazer uma subtração dos 2 dados, uma soma ou então uma multiplicação. E consoante precisamente esses elementos, os jogadores vão começando a construir aqui a sua, neste caso a sua expedição aos Himalaias, sendo que vão ganhar pontos ou pelas zonas com os mesmos números, ou também por zonas em que têm números sucessivos, como vocês veem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os pontos depois no final serão registados aqui, os jogadores terão de fazer bons cálculos, não se pode ter mais do que 12, ou seja, ter números acima de 12 pode vir a dar pontos negativos, neste caso aqui nós não tivemos, e depois no final vão ter o score, sendo que é interessante que ele seja pelo menos superior a 65, nós tivemos 62, foi quase, e neste caso, e aqui atenção, neste momento o score a bater é 100, que eles têm aqui também, que está a ser posto aqui em prática no jogo, por isso é que o Trek 12 é o Roll and Write da Lumberjack. Bem, para os adeptos do Welcome, neste caso já está à venda a segunda versão do Welcome to, neste caso Welcome to the Moon. Ele está aqui a ser mostrado também na física e a ser desenvolvido o jogo. Bem, no fundo, para quem já está habituado ao sistema, é muito simples. Cada jogador tem um cartão, neste caso existem 8 aventuras dentro da caixa. E neste caso o que nós temos aqui é, na primeira aventura, temos aqui um foguetão que os jogadores vão completar com o mesmo sistema de sempre, ou seja, existem 3 cartas que têm números e têm as áreas que serão necessárias cruzar. Os jogadores irão ter que cruzar, mas aqui tem novos elementos. No fundo, os jogadores têm, no fundo, várias possibilidades, têm diferentes compartimentos no foguetão que terão de tentar completar. Esta última linha é o bónus, linha bónus, aqui nós temos as outras linhas coloridas. Sempre que um jogador consegue completar uma dos compartimentos, vocês veem aqui, existem bónus que são no fundo adicionados e depois permitem desbloquear outras zonas. Por exemplo, vocês veem aqui esta zona que tem a seta. Quando o jogador completa esta linha, vai poder completar aqui os seus foguetões em baixo, que vai permitir ir ganhando pontos, e também vai permitir, por exemplo, estas linhas obrigar os adversários a terem pontos negativos no seu foguetão. Por isso a ideia é ir completando. Há várias formas de ganhar, como no Welcome to também, não só completar todo um foguetão, fazer com que todo o seu aqui a parte dos foguetões chegue também ao fim. E como sempre há 3 missões, como vocês podem ver ali, 3 cartas de missões que os jogadores podem completar, e por isso é outra das formas de poder chegar ao final do jogo. O interessante de facto do jogo é ter várias possibilidades, existem 6 jogos, 8 jogos aliás, dentro do jogo, até com uma variante solo, e por isso é de facto uma nova versão já para quem já está habituado precisamente ao Welcome to, por isso descubro mais aqui nesta versão. Ora bem, vamos falar-vos agora aqui de um jogo que vai sair muito em breve, é um jogo também Roll and Write, mesmo género, muito interessante, baseado precisamente na viagem ao centro da Terra do Júlio Verne. E como é que funciona o jogo? No fundo, cada jogador tem uma folha, como vocês veem aqui, onde o seu objetivo vai ser partir de um dos lados da Terra, num dos vulcões, conseguir passar pelo centro da Terra e depois sair de novo por outros vulcões. O jogo é extremamente interessante também, é sobretudo interessante a jogar com vários jogadores, porque o objetivo dos jogadores vai ser, à medida que, no fundo, vão sendo aqui reveladas cartas, que vão dar indicações de coordenadas com um número e uma localização, e os jogadores vão na sua própria folha fazendo os desenhos de forma a poderem ir tentando chegar primeiro ao centro e depois sair, mas
Como faz muito calor no centro da Terra, vai ser preciso beber água e por isso os jogadores também vão precisar de ir bebendo água ao longo do percurso, sendo que se também conseguirem encontrar alguns símbolos durante o percurso, vão poder também ir ganhando vários pontos. Por isso há várias formas de ganhar pontos, desde que o jogador consiga chegar ao centro da Terra e sair, o jogo termina, depois é feito pontos, cálculo, ganhando 7 pontos sobre o jogador que o conseguir vencer, e por isso há aqui várias formas de facto de ganhar pontos, mas é preciso jogar muito bem, de forma estratégica, o colocar dos desenhos aqui. Por isso este jogo aqui viaja ao centro da Terra de Júlio Verne.